né? Ele preside o Fraternidade São Francisco de Assis, que veio nos prestigiar aqui, disse que não via, mas veio, né? Muito obrigado a todos. Vou ser bastante breve, porque o Júlio está ali ansioso, aguardando o seu momento. Meus queridos amigos e irmãos, os congressos, na verdade, são todos coordenados, com muita antecedência. Há uma coordenação em Belo Horizonte, que antes de realizar o congresso se planeja. Claro que Belo Horizonte e Campos são as duas cidades que fazem essa coordenação. Não há congresso sem a coordenação antes, sem planejamento, etc. Ora, começamos o congresso, como disse o Décio, impondo que tinha que ser em Curitiba. Tinha que ser em Curitiba. Bom, hoje nós já podemos dizer que os congressos não vão ser mais impostos. Acabou esse negócio de imposição. Por quê? Porque o próximo foi oferecido em Feira de Santana por Suzy Vasconcelos, que vai ser a coordenadora. Depois do congresso de Suzy, já tem outro congresso planejado para Franca, coordenado por Felipe Salomão. E agora acabamos de ter uma oferta para Porto Alegre. E outro para Manaus. E assim por diante. Nosso planejamento, a coordenação do Congresso, ela é feita de modo que nunca se repita na mesma cidade. Não quer dizer que não vá se repetir. É claro, quando esgotar as cidades que queiram, nós voltamos a repetir em outras das mesmas cidades, para não parar o Congresso. Mas de preferência, levar o Congresso para onde não houve ainda. E essas ainda não tiveram Congresso. Agora surgiu uma nova ideia fantástica, começada em Goiânia, continuada em Belo Horizonte e em Campos, uma ideia fantástica que nós vamos aqui transferir para todos e fazer o convite. É fazer seminário anual antes do Congresso, porque assim convida para o Congresso, certo? Já este ano, já houve vários seminários em algumas cidades e nós convidamos também que cada um, ao retornarem, pense nisso. Se precisar de qualquer colaboração, nós estamos em Campos à disposição e Belo Horizonte também à disposição para colaborar na medida do possível, certo? Essa é uma outro aviso. Todos já sabem que nós publicamos, a Fraternidade publica. Eu peço desculpa aqui ao nosso amigo, o presidente do Congresso é Marcos Vinícius Machado Melo, eu me chamo José Amaral, mas faça de conta que seja eu. Na verdade, eu não presido mais a Fraternidade, já desde o ano passado. Em março fui eleito este ano. Assim, ele me substituiu como vice-presidente e agora como presidente eleito. Os problemas ligados à fraternidade é que são com eles, não comigo. Mas eu estou aqui também para colaborar. A fraternidade é que publica os livros de Pietro Malti. Publica os livros sem nenhum objetivo financeiro, tanto é que todos estão ali comprando e vão se esgotar e depois a gente manda pelo correio por R$8. Ninguém vai pensar que um livro de R$8 seja comércio. Isso não é comércio. Isso é ideal. O balde desceu à terra por um ideal. Esse ideal nós incorporamos. Campos incorporou, a fraternidade incorporou o ideal de Pietro Baldi. Então só divulgamos pelo ideal e nada mais.
não temos nenhum outro interesse financeiro, de jeito algum, não nos interessa, interessa o ideal. E assim convidamos também a mesma coisa que já foi feita aqui por Ariston, o Fernando, a gente continuar nessa tarefa boa, agradável. É um trabalho que ilumina, é um trabalho que engrandece cada um de nós que participa deles. E o mais, muito obrigado, para não tomar mais tempo, do nosso querido Júlio, que está ali, ansiosíssimo. Júlio, o microfone é seu. Tudo bem? Bom dia. Que alegria estarmos juntos novamente, né? Todos os anos aí, sempre com amigos novos chegando, aqui agora de Curitiba, sejam bem-vindos, né? Essa palestra, né, que nós preparamos sempre com muito carinho, né? Vocês não sabem a alegria com que a gente prepara, né, essas palestras, até com um tempo bastante razoável, tem um ano, né, de intervalo de uma palestra para outra, então não falta tempo, né, para preparar esse negócio. Mas é sempre uma palestra que a gente prepara com muito carinho e tentando realmente plantar, né, como o Ariston comentou tão bem aqui. A ideia é sempre plantar árvores frondosas, né, muito bonitas, que vão levar muito tempo a crescer, ninguém tem pressa, ninguém tem a preocupação aí com o resultado, né, imediato, mas é importante que cada congresso se plante uma árvore sólida naquele local e depois ela por si vai abrir muitos ramos, vai dar muitos frutos ao longo do tempo. Então, conforme os anos, né, vêm passando, nós já insistimos um pouquinho nessa linha, mas estamos confirmando que a obra de Ubaldi, conforme o passar do tempo, ela tem ganho em modernidade e em atualidade. Ela está mais atual à medida que o tempo passa, né? Como ela é uma obra pioneira, uma obra assim, que se antecipou tremendamente no tempo, então ela vive esse paradoxo, né? Conforme o tempo passa, as pessoas vão se tornando mais capazes, vão desenvolvendo a percepção de quanta coisa tinha ali dentro importante que a gente não tinha visto antes. E essa percepção, ela é tão bacana, ela contagia a gente de uma forma tão positiva. É como se aquela alvorada, né, se nós fôssemos testemunhas da alvorada do novo milênio, né, da nova civilização que está aí por vir. E eu falei, eu preciso organizar as ideias para pelo menos poder mostrar isso no Congresso de uma forma um pouquinho mais organizada e sempre brigando aqui com o tempo, né, porque, enfim, é muita coisa para mostrar, mas o que nós desejamos é que vocês saiam daqui com essa sensação, né, de serem atores, né, testemunhas da alvorada da nova civilização do terceiro milênio e saiam daqui engajados, como diz também o Ariston, cheios de vontade de trabalhar, de participar, porque é uma alegria muito grande, né, podermos participar desse movimento, dessa iniciativa. O melhor benefício que pode se fazer à obra de Ubaldi é simplesmente divulgá-la. E o melhor benefício individual que se pode ter com ela é simplesmente estudar. Não tem, né, nos dois sentidos. Mas, no mínimo, por gratidão, né, desse missionário, pelo trabalho desse missionário do Cristo que veio e trouxe tanta coisa maravilhosa, acho que o melhor que a gente tem a fazer realmente é divulgar. Tá? Então, fizemos aqui um pequeno painel para mostrar como é que se posiciona hoje a obra de Pietro Ubaldi em relação ao surgimento de uma nova ciência, né? Aliás, essa é outra grande notícia, está definitivamente surgindo uma nova ciência, aquela ciência materialista, né, o realismo materialista e positivista, né, que reinou nos últimos séculos, ele está definitivamente com a morte decretada e uma nova ciência está emergindo e surgindo através de uma miríade de contribuições, de participações dos maiores pensadores hoje
do cenário internacional. Então, vamos trabalhar. Como é que nós organizamos aqui a nossa agenda? Primeiro, nós procuramos mostrar os limites conceituais, as fronteiras, né, com que vem se defrontando a ciência tradicional. Ela está batendo em alguns limites, né, como se fosse um modelo já cansado aí pelo tempo. E que limites são esses? Vamos dar uma repassada rápida nisso e mostrar o que está acontecendo. Depois, uma outra questão também que a gente pode acompanhar ao longo do século XX, que foi muito intensa, né, muito assim, interessante, foi a mudança do conceito de cientificidade. Como é que a própria ciência foi questionando as suas demarcações, os seus limites, a estrutura conceitual que ela mesma criou, né? E que tem contribuições fantásticas, né? Quando você fala no método científico, na experimentação, na validação, não estamos questionando nada disso, mas como ela mesma começou a se questionar e buscar novos horizontes, que agora resultam nesse movimento que está acontecendo na virada aí do século XXI e que a gente vai procurar destacar. Mas isso não é um processo instantâneo, né? Ele foi acontecendo ao longo do século XX de uma forma muito curiosa. Depois nós vamos mostrar alguns dos expoentes dessa nova ciência, né? Já são diversos. Nós só trouxemos PhDs, né, pessoas que têm uma representatividade, uma expressão no academicismo oficial, para mostrar que não são outsiders, não são pessoas de fora do contexto, né? São pessoas que vêm de dentro, que têm autoridade, que têm representatividade para questionar e para propor coisas novas, né? E esse processo é muito saudável, porque a própria ciência está se reconstruindo. Não é um movimento que vem de fora para dentro, é de dentro para fora, o que é muito meritório, né? Que assim seja. E, finalmente, mostrar um pouquinho de Ubaldi, assim, só para quem está chegando, né, dar um flashzinho e destacar os principais aspectos do pensamento baldiano que salientam, digamos assim, esse cunho de atualidade e de vanguarda com que ele se apresenta 70 anos depois da Menos 5. Tá legal essa agenda? Então vamos lá. O nosso objetivo é esse, olha, destacar o pioneirismo da obra de Ubaldi em relação à vanguarda do pensamento humano na virada do século XXI. Sem nenhum demérito para todos os pesquisadores que nós vamos citar aqui, a obra de Ubaldi está anos-luz à frente. E é isso que a gente precisa destacar, né? Então, é claro que a gente vai reconhecer muitos méritos, apontar muitas contribuições, mas essa dimensão de valor a gente tem que ter, né? E mostrar a contribuição. Existe uma oportunidade que eu gostaria aqui de destacar, já venho também destacando em outros congressos, mas gostaria de repetir isso aqui em Curitiba, uma oportunidade para a filosofia e para a ciência brasileiras que não está sendo aproveitada, que foi a oferta da obra feita em 1966, uma obra que agora, ainda quase 40 anos depois da oferta que foi feita lá em Brasília, ainda está numa posição de extrema vanguarda em relação ao pensamento internacional. A ciência e a filosofia brasileiras têm isso à disposição e não está sabendo aproveitar. Então é preciso destacar isso e a gente vai trabalhar para mostrar quantas oportunidades existem e quem sabe os estudiosos aqui de Curitiba, né, possam se animar, se empolgar e começar a trazer sua contribuição. Então, olha, para começar a falar um pouquinho dos limites da ciência, nós trouxemos essa obra do John Maddox. John Maddox, ele foi editor da revista Nature, né, que é uma revista de divulgação científica, muito conhecida, durante 40 anos, exatamente de 50 e poucos, hoje chamam a atenção dos cientistas e da comunidade científica internacional. Existem áreas do conhecimento especializadas em cada setor desse, mas é isso que está palpitando, né, está chamando a atenção e que ele organizou o seu trabalho também por essa via. Então, eles querem fazer um mapa do universo, né, e calcular a massa do universo. Até hoje, fazendo os cálculos,
a matéria conhecida corresponde a 10% da matéria que deveria haver no universo. E os 90% restantes estão sendo associados à famosa matéria escura, que é um novo tipo de matéria que se identificou nos últimos anos. Então, nós construímos toda a física clássica em cima dos 10% de matéria que a gente conhece, né? Agora tem 90% que a gente sequer conhecia, sequer sabia que existia. Então, uma nova física está surgindo a partir disso. E esse mapa do universo, bota o telescópio, aumenta a capacidade, mas mesmo o universo material não conseguiu ainda ser mapeado, né, em toda a sua dimensão, em toda a sua totalidade. O vácuo e suas propriedades. Já se sabe que o vácuo não está vazio, mas não se conhece ainda o vácuo da forma que se desejaria. Então existem estudiosos que estão estudando o vácuo, né? E já se sabe, para quem é espírita, né, no primeiro capítulo, né, do Livro dos Espíritos, tem uma citação em que os espíritos dizem: olha, o vácuo tem propriedades e tem elementos que os vossos instrumentos não podem ainda perceber, né? Então eles agora, quase 200 anos depois, estão se dedicando a estudar o vácuo e descobrir as propriedades do vácuo. Muito interessante. Depois, a natureza chamada matéria escura, já citei. Um outro ponto que começou com Albert Einstein, né, ainda na primeira metade do século, são as chamadas GUTs, né, General Unified Theories, né, que são as teorias gerais unificadas, onde o grande desafio é unir, né, a gravidade, o eletromagnetismo, a força forte e fraca do núcleo do átomo, numa equação que consiga organizar definitivamente a nossa compreensão sobre o famoso espaço-tempo, né, identificado na teoria da relatividade. Então, durante todo o século XX, houve estudos imensos, né, sobre isso, e ainda é uma questão para se resolver aí nesse século que nós começamos. Mas essa é outra questão que a ciência está perseguindo nessa área de matéria de uma forma muito intensa. E, finalmente, as TOEs, né, as teorias sobre tudo, né, Theory of Everything. Essa surgiu principalmente no final dos anos 80, então absolutamente recente, quando se percebeu o seguinte: olha, essas teorias unificadas, as GUTs, elas não são suficientes, porque elas só resolvem, elas só equacionam, quando nós conseguimos, né, chegar nas famosas GUTs, elas só resolvem a questão da matéria. Mas como é que a matéria se relaciona com a vida? Como é que a vida se relaciona com o psiquismo? Nós precisamos entender o todo de verdade. E essa questão entrou como um raio, né, na comunidade científica internacional, e hoje é o tema mais palpitante, mais atual, mais presente em todo o mundo, né, a chamada teoria sobre tudo. Eles sabem que deve haver uma forma, né, nós precisamos conhecer o relacionamento de matéria, vida e mente. E se procura, nós vamos mostrar aqui, os maiores pensadores, os maiores estudiosos, todos estão concentrados nessa questão. E vamos ver aqui como é que isso se relaciona com a obra de Humboldt. Em relação à vida, como é que a vida começou? O que é a vida? O John Maddox chega à constatação que ele não tem um conceito de vida ainda suficientemente, né, universal, estabelecido para apresentar. Na virada do século XXI, a vida ainda é um grande enigma para a comunidade científica internacional. Olha só, o início da vida da Terra foi um acidente histórico. Então existem diversas questões sobre teleologia, né, telefinalismo. Será que a seta do tempo, né, qual é a direção da seta do tempo, como é que ela funciona, etc. Diversas questões aqui bastante, né, profundas ao redor dessa vida. Como funcionam as células? Como os genes são regulados? O que faz com que alguns sejam ativados, outros não? Enfim, dilemas, né, bastante presentes, desafiando a competência dos nossos cientistas e pensadores. Sobre a mente, questões primárias que já poderiam e deveriam estar resolvidas. O que é a consciência?
Parece Sócrates perguntando, né, lá em Atenas, né? Quando o sujeito fala, ele pergunta, faz aquelas perguntinhas básicas, né? Mas o que é a consciência? E aí a ciência se desarma, porque não tem uma resposta ainda. O que é a consciência? Onde está localizada? Como funciona o cérebro? E aí que nós percebemos, quando se tira uma foto dessa, é que nós percebemos que nós temos muito a agradecer à ciência, todas as contribuições da sociedade moderna, tudo, né? A ida à Lua, a engenharia genética, a cura das doenças, as vacinas, a anestesia, quantas coisas maravilhosas para agradecer. Mas nós temos agora também um distanciamento crítico necessário, um distanciamento histórico, para reconhecer o que não funcionou. Na alvorada da ciência, houve uma atitude de independência dos cientistas em relação às tradições religiosas, à ortodoxia religiosa. Mas para lutar contra essa ortodoxia, a ciência acabou se afastando de Deus. E os seus grandes missionários, os seus grandes exemplos, Isaac Newton, por exemplo, era um homem de uma fé intensa, né, que falava sobre Deus a todo momento, nos seus textos, etc. Por que nós perdemos isso? E acabamos caindo num vazio, num materialismo orgulhoso, vaidoso, numa ortodoxia científica, quando no início o que se pretendia combater era a ortodoxia religiosa. Nós caímos nos mesmos erros. E é preciso hoje, esses cientistas que eu vou mostrar aqui estão fazendo esse meia-culpa, estão reconhecendo isso. Não dá mais para, a pretexto dos seus títulos, né, de doutor, disso, daquilo, ficar num conservadorismo e se recusar simplesmente a estudar campos novos. Na introdução lá do sistema, né? O Baldi cita o trabalho de Papini, né? Em que ele questiona a ortodoxia católica das prateleiras empoeiradas, etc. A ciência está repetindo exatamente igual. Então, aqui estão os limites, questões muito antigas, que não podem ser resolvidas com o materialismo, né, com a visão reducionista da realidade, e agora surge uma nova safra de cientistas trazendo contribuições novas e novas perspectivas. Muito bem, vemos então rapidamente, né, alguns desses limites, das questões que estão palpitantes nesse momento, estão desafiando aí a nossa ciência. Vamos ver o próprio, um segundo estágio, né, de questionamento, em que está se levando para exame o próprio conceito de cientificidade. O que é científico? Né? A ciência que virou a nova dona da verdade, o que é científico de verdade? Esse é um nível de questionamento muito mais profundo. Porque agora está sentando nas entranhas, né, na estrutura do pensamento científico. É a partir desse tipo de questionamento que as verdadeiras mudanças acontecem. Então vamos ver isso aqui. A primeira grande referência no século XX desse conceito de demarcação, né, do que é científico e do que não é, surgiu com o grande filósofo da ciência, né, Popper, que era austríaco, e que em 1934 publicou uma obra que virou referência, né, até hoje, chamada A Lógica da Descoberta Científica, né, e que estabeleceu os parâmetros com os quais até hoje muito na tradição acadêmica, né, na academia oficial, se define o que é científico ou não. Eu já tive uma experiência engraçadíssima em que nós estávamos num ambiente acadêmico discutindo os limites da ciência, uma conversa muito parecida com essa que a gente está tendo nesse momento, só que menos estruturada, e a reação aos critérios demarcatórios do Popper são emocionais, né? Eu quase que apanhei, né? Quando eu comecei a questionar algumas coisas, porque aquela veemência toda, uma relação quase emocional, né, com esse negócio. Então a gente também tem que ter um certo cuidado. Mas ele teve uma posição muito interessante, porque ele combateu, né, o positivismo,
que delimitava como científico apenas aquilo que podia ser testado em laboratório, né, e experimentado assim, concretamente, e estabeleceu novos parâmetros que ajudaram a abrir um pouquinho os horizontes em relação ao positivismo do século XIX. E que foi nos anos 20, no Círculo de Viena, teve o seu momento máximo. Observe o seguinte: o positivismo começou na metade do século XIX e teve o seu ápice nos anos 20, no Círculo de Viena. Agora, no final, na segunda metade do século XX, é que ele começou a decrescer. Então, esses ciclos estão lentos, né? O próprio trabalho do Popper, né, que foi lá em 1934, só começou a ser questionado mais seriamente a partir dos anos 60. Então, a gente, né, tem que saber acompanhar esse ritmo, e a evolução é lenta mesmo, ela acontece no seu ritmo, né, no ritmo próprio. Mas o que ele trouxe? Primeiro, a conjecturação, né, como ele chamava, é a mais importante do que a indução. O que é indução? Né? O método indutivo é você, a partir do detalhe e da repetição de experiências, você construir uma teoria e generalizar aquela regra. Né? Olha, se eu tenho um fenômeno que se comporta dessa forma A, B ou C, e eu repito essa experiência diversas vezes no laboratório, o resultado é o mesmo, então eu generalizo e crio uma regra. Ele disse, essa indução, já percebemos em diversos momentos que ela leva à falha. A própria ciência já se descobriu um erro diversas vezes. Então, a conjecturação, você está explorando ideias novas, né? E sem a pretensão, a generalização, é muito mais seguro como critério científico do que simplesmente através de umas poucas experiências em laboratório, generalizar alguma coisa. Então, ele começou a delimitar as regras científicas em campos mais estreitos e menos propensos a regras universais, né? O segundo ponto era da falsificabilidade versus verificação. Você pode verificar que uma coisa está certa porque você está testando de um jeito X e aí o resultado é o mesmo. Mas você só pode dizer que uma teoria é científica se você puder testá-la e colocá-la em xeque de alguma forma. Se ela não puder ser testada, se ela não puder ser verificada por outros meios que não os seus, aqueles que você, né, descobriu aquela teoria, ela não pode ser considerada científica. Porque se não tem como testar, não tem como afirmar. Tá? Aí saiu batendo, olha, nas ciências psicológicas, no naturalismo, todo o trabalho de Freud, de Marx, ele dizia que era o falsificacionismo, que não tinha caráter científico. Olha, foi uma polêmica danada. E só tem um probleminha. No final, depois que se fez uma avaliação do trabalho do Popper, se percebeu o seguinte: até trabalhos de gigantes da ciência, como Isaac Newton, pelos critérios dele, não podiam receber o título de científicos. Opa, então acho que exageramos na dose, né? Porque se um dos pais da ciência tem o trabalho, o sujeito fez um critério tão rígido que até o trabalho de Newton não recebia o título de científico. Por quê? Porque como Newton foi ajustando as suas teorias ao longo do tempo, esses ajustes para ele eram inaceitáveis. Qualquer ajuste na teoria descaracterizava a cientificidade dela. Aí o pessoal falou, não, calma, né, Popper, vamos mais devagar, vamos acertar esse negócio. Aí surgiu um outro, que foi o Lakatos, que era contemporâneo dele, foi aluno dele em determinados momentos, era húngaro, e criou em 57, olha o tempo passando, né, uma obra chamada Provas e Refutações, onde ele fez exatamente aquele movimento pendular, né, de trazer a coisa para um equilíbrio um pouco maior. Ele disse, olha, as conquistas científicas, elas funcionam como um processo. O Newton, ele não podia chegar na conclusão lá do trabalho dele do dia para a noite. Então, leva um tempo, mas ela não perde. Pequenos ajustes não fazem com que ela perca a sua cientificidade. Aí todos disseram, então o Newton não é científico. Eu quero mostrar a fragilidade das nossas construções.
Você olha, né, as estruturas acadêmicas, diz, não, porque isso não é científico. Gente, é assim, olha, que funciona, é assim que se criam os conceitos demarcatórios do que é científico ou não. É como se eu tivesse que ir revelando a intimidade da ciência, né, e mostrando como é que funciona nos bastidores, né? Mas é assim. O Newton, num determinado momento, não era mais científico. Não, para a novela, vamos acertar aqui, né, essa regra, porque nós exageramos na dança. Bom, aí, em 62, anos 60, anos da rebeldia, né, anos rebeldes, aquela coisa toda, veio um outro, que é o Thomas Kuhn, né, que até hoje é muito citado, e publica a obra A Estrutura das Revoluções Científicas. Aí foi um arraso, foi um burburinho danado. Ele diz o seguinte: olha, existem gênios, seres que quebram os paradigmas, que quebram as referências e trazem contribuições novas. A ciência evolui através dessas revoluções. O que os cientistas normais fazem é só ficar em laboratório para provar ou para contradizer o que eles trouxeram. Imagina, tem milhares e milhares de cientistas que ficam no laboratório só fazendo o seu trabalho do dia a dia. Foi um burburinho danado, porque eles disseram, não, mas não pode. Olha, ele disse, olha, o que vale é isso, são os grandes cientistas, os grandes pensadores, eles é que sacodem tudo. O resto vai a reboque atrás e muda os conceitos, ajusta tudo, porque eles trazem formas novas de pensar. Então, era uma teoria gestáltica, né, da ciência, em que o comportamento da ciência como instituição era muito mais aderente ao comportamento dos cientistas, né, como pessoas, sofria os efeitos do comportamento humano, né, dizia que a ciência normal é a crítica, que acaba se deixando levar por esses paradigmas e fazendo um trabalho burocrático de sustentação. Então foi outra revolução aí nesse ambiente. Mas veja como é que a coisa vai se flexibilizando. Vai saindo da rigidez do positivismo, depois da demarcação do Popper, depois da flexibilidade de Lakatos, e agora já está assim, né, se flexibilizando mais. É a ciência e todos eles, PhDs, representantes das maiores instituições de ensino dos Estados Unidos e da Europa, questionando os limites da ciência a partir da própria ciência. Até que chega aí o Paul Philibert, né, que em 75, olha só, deu, né, ficou bem clara essa evolução, né, de 22, 34, 57, 62, 75. Né? Ele trouxe o anarquismo científico. Olha só a mensagem dele, isso daqui virou referência também no pensamento internacional. O arsenal teórico que a epistemologia e a história utilizam para explicar a construção do conhecimento científico é simplista, para não dizer arrogante. Existe um único princípio que possibilita o avanço da ciência, o vale tudo. Se é para aprender, se é para conhecer, se é para descobrir coisa nova, para com essa mania de estabelecer limite. Deixe as pessoas criarem, trazerem contribuições novas, trazerem novas ideias. Vamos parar com essa mania de cessear, de estabelecer limite, e depois o limite sempre é derrubado por outras contribuições. Então percebem como é que a coisa começou na rigidez e foi se flexibilizando ao longo do século? É por isso que agora a gente pode falar de uma ciência nova. Mas foram necessários 100 anos de transição, de mudança, para que essa transição acontecesse. Tá? Aí tem um aqui que eu trouxe que é especial, né, que eu achei assim genial. O Planck é um dos pais da física quântica, na mesma envergadura de Einstein, tá? Não fica nada a dever. E ele trouxe aquela palavra da sabedoria, né, do bom senso, daquele expoente, um dos que fazem aquela mudança dos paradigmas, né, que o Thomas Kuhn trouxe. Ele diz o seguinte: olha, uma nova verdade científica não triunfa pelo convencimento de seus oponentes ou por fazê-los ver a luz,
mas sim porque eles eventualmente morrem e uma nova geração já nasce familiarizada com ela. Então não adianta, o ser humano é cabeça dura mesmo. Ele diz, o que muda é que vai uma geração e aparece outra completamente renovada e muito mais preparada para entender aquilo que se diz. Essa é a esperança da obra de Ubaldi, né? Nós vamos passar e quem sabe no futuro vem a geração nova aí, que já temos representantes ali, que vão entender muito melhor que a gente a obra de Ubaldi e vão poder explicar também muito melhor, né? Aí vai ser mais fácil. Mas enfim, tá aí, olha, o que acabou? No final do processo houve uma desconstrução da rigidez científica. E, ao mesmo tempo, as questões e os novos pesquisadores, influenciados pela física quântica, pela revolução da física quântica em todo o transcorrer do século XX, trouxeram novos ares para a ciência e que agora a aproximam tremendamente do pensamento baldiano. Vamos ver. Então, olha, nós, evidentemente, não dá para a gente conhecer tudo e trazer tudo. Então, a gente teve que se concentrar em alguns expoentes para trazer aqui exemplos do pensamento dessa nova ciência. Mas, olha, já é um número razoável ali. Trouxemos o Fritjof Capra, que todo mundo conhece, o Erwin Laszlo, que é o presidente do Clube de Budapeste, autor de 70 livros, um dos maiores expoentes da ciência hoje de todo mundo. O David Bohm, que também foi um dos grandes expoentes da física quântica durante todo o século XX e morou aqui no Brasil, inclusive. Aliás, o Brasil é abençoado sobre todos os aspectos. O Amit Goswami, que é um indiano, que está trazendo uma contribuição muito interessante, que vale a pena a gente trocar aqui algumas ideias a respeito. O Stanislav Grof, que é um estudioso dos limites da consciência, dos limites da mente humana e que também se aproxima muito do pensamento baldiano, vamos mostrar como. E o Ken Wilber, que é um expoente da filosofia americana hoje nos Estados Unidos, é digamos assim, um dos pioneiros aí também de uma nova filosofia no pensamento internacional, e a gente julgou interessante trazer também algumas notas. Então vamos ver como é que eles se relacionam aí com a obra de Ubaldi. O primeiro que a gente trouxe é o Amit Goswami, olha, é PhD na Universidade de Calcutá, na Índia, em 1964, professor de Física na Universidade de Oregon, desde 68. Eu botei os currículos para mostrar essa coisa a mudança de dentro para fora. Então só tem figurão, só tem expoente, e está trazendo. Vocês vão ver o que ele escreveu. Defensor do monismo, filosofia que define a consciência e não a matéria como realidade primária. O monismo dele é diferente do de Ubaldi, tá? Ele usa um outro conceito. O Ubaldi, o monismo é uma única lei, uma única substância. E o monismo dele é um pouquinho diferente disso. Mas essa segunda parte da frase é fantástica. Ele diz que o universo, ao invés de que se pensava que é constituído de matéria, é constituído de consciência. Gente, isso tem tudo a ver com a obra baldiana, onde se diz que a criação primeira, Deus é espírito, como disse o Cristo, Deus é pensamento. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança, diz a Gênese mosaica. Se Deus é pensamento e consciência, a criação primeira foi pensamento e consciência. Nós somos o princípio inteligente da criação, formados de consciência. Nós somos consciência, somos o elemento constitutivo de toda a criação. E de repente você vê um PhD dizendo assim: o universo é feito de consciência. Durante o século XX já conseguiu se avançar, o universo é feito de energia. Agora ele já está avançando mais um ponto: o universo é feito de consciência. Depois a gente vai explorar um pouquinho os impactos disso, mas é uma revolução. Essa percepção da onipresença da consciência como elemento constitutivo, substância de toda a natureza.
Autor de 5 livros, com destaque para o universo autoconsciente, que a gente vai destacar aqui. Tem livros sobre reencarnação e imortalidade também. Então vamos ver aqui o que ele escreve. Eu trouxe alguns extratos que eu acho que chamam mais a atenção. O estigma de que a ciência é só separação, ou seja, especialização, já foi. A ciência materialista é a ciência da separação. Olha só esse texto, como é que ele é uma crítica concreta, né, contundente contra o modelo de ciência materialista tradicional. A nova ciência, entretanto, diz que o mundo material é apenas parte do mundo que existe. O antissistema é só um pedacinho, como é que é lá na grande síntese? O universo é uma doença passageira no seio da eternidade. Né? É uma partezinha pequena da criação total. Há separação, mas também há integração. Então, em meu livro Universo Autoconsciente, eu falo desta heróica jornada que é a da ciência. Eu digo que, há 4 séculos atrás, com Galileu, Copérnico e Newton, entre outros, nós começamos a velejar pela separação e fomos em frente na jornada da separatividade. Mas que esta é apenas parte da nossa jornada. Então, o herói descobre isso e retorna. E é graças a este retorno que nós conhecemos um novo paradigma. É preciso juntar tudo, é preciso voltar a ter uma visão de conjunto. Então, olha a crítica dele aí sendo feita. Outra, nos últimos 300 anos, a ciência tornou-se um critério indisputado da realidade. Temos o privilégio de fazer parte desse processo evolucionário e transcendental, através do qual a ciência muda não só a si mesma, como nossa perspectiva de realidade, já reconhecendo como fato estabelecido. Né? Somos testemunhas de uma nova ciência que está surgindo, né? E atores desse processo. Não há como salvar o realismo materialista. Então, assim como o materialismo disse um dia, Deus morreu, né? Podemos dizer agora, o materialismo está morto. O tempo passou e o materialismo está morto. Morreu e foi enterrado pelos próprios que o criaram, né, que foram exatamente a ciência que nos seus arroubos, nos seus exageros, acabou, né, criando a sua ortodoxia e os seus próprios limites. Olha só, aqui nós temos o quadro de Rubens falando sobre a queda dos anjos, né? E olha a frase dele: vamos supor que todas as coisas, incluindo átomos, sejam feitas de consciência, que é a ideia que Aristóteles trouxe aqui da queda, né? A criação primeira, toda num regime de consciência, né? de inteligência, e pelo fato de termos nós, né? E tudo que constitui o universo material conhecido, decidido mobilizar o nosso psiquismo na direção contrária à lei, perdemos consciência, mudamos a nossa vibração e caímos no reino da matéria, nos transformamos, né, em elementos do reino da matéria. Então, a frase da grande síntese: eis que do urânio ao gênio traçaremos uma linha que deverá ser contínua. A frase lá de Kardec: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Né? É assim que tudo serve como essas representam. Vamos ver mais. Vamos ver o David Bohm, né, que esteve aqui no Brasil e também foi um gigante aí esse cara é bom, né? Esse é bom. É um dos maiores expoentes da física quântica de todos os tempos, criador da chamada mecânica bohmiana, né? Que vai de encontro lá ao princípio da incerteza do Heisenberg, né? Dizendo que, olha, Deus não joga dado, não. Existem princípios, existem regras atrás do funcionamento de tudo. Essa é uma questão ainda em aberto, ainda existe muita adesão, né, ao conceito do princípio da incerteza, mas está em pleno andamento o debate. Mas o mais interessante, né, que o Bohm trouxe e que a gente vai destacar aqui foi o conceito de unicidade do todo, né, o fato de ele descobriu aquela partícula do átomo, do elétron, né, chamada spin, e ele, para resumir aqui rapidamente, descobriu o seguinte: você pode estar na China e a outra aqui no Brasil.
Se você mexe num spin de um átomo, de um elétron, né, dentro de um átomo, o outro spin lá na China vai reagir instantaneamente, imediatamente, quando você mexer nesse pedaço dele aqui. Quer dizer, está tudo ligado, independente de distância. E aí surgiu um conceito que também é muito legal, quem quiser anota, porque vale a pena pensar sobre isso, que é o conceito de não localidade. Na obra de Ubaldi, nós já temos um conceito interessante, que é o da eternidade, não como somatório do tempo, mas como ausência do tempo. Agora está se trazendo um conceito de não localidade, não como a soma de distâncias, mas como ausência de espaço. Então, a não localidade estaria para a eternidade, assim como o espaço está para o tempo. Né? São dois ambientes, dois patamares distintos. Então, está surgindo uma expressão nova, que é a não localidade, para traduzir essa ideia da ausência de espaço. E esse é um conceito novo, não estava disponível ainda para a gente lidar com essa expressão, né? Assim como a gente teve que levar algum tempo para ajustar o conceito de eternidade como ausência de tempo, né? E não como somatório de tempo. Bom, aí diversas obras, a principal delas, né, o todo e a ordem implícita, né? E aí olha aqui, quando ele fala sobre a unicidade do todo, e que é outro pilar da obra ubaldiana, né, quando se fala do monismo, uma única substância e uma única lei. Né? Deus é também a criação. Né? Nós somos formados, constituídos da substância divina. Deus não tinha outro elemento, senão sua própria substância, para nos criar. E o filho é constituído da substância da própria mãe, não é isso? Só que o ventre divino é infinito e nós continuamos dentro dele, né? Nós estamos em Deus, nos movemos em Deus. Não há como fugir do infinito. Né? O infinito, a não localidade é a infinitude, é a ausência de espaço, a ausência de distância. Né? E mergulhados nesse oceano divino, nós só não o percebemos devido às limitações sensórias, às limitações da nossa consciência, como fruto da queda, como fruto dessa nossa queda vibratória e psíquica resultante do erro. Mas a própria ciência está reconstruindo essa percepção e trazendo para a gente essa sensação de unidade. Né? Então, nesta linha, nós podemos ver um padrão de contínuas mudanças de vórtices e ondas, que evidentemente não são, como tal, vidas independentes. Melhor, elas se confundem e se abstraem num contínuo movimento de fruição. É o todo, né? A natureza inteira, a criação inteira constituída desses vórtices, dessas ondas que se confundem, se misturam, estão absolutamente ligadas. Somos nós e tudo que existe. O princípio franciscano, né, por excelência. Esta subsistência transitória, possuída por estas formas abstratas, implica numa relativa independência quanto à existência e quanto ao comportamento, mas não numa distinção absoluta enquanto substâncias. Nós somos gotas dentro do oceano, estamos todos ligados. Temos o nosso livre-arbítrio, mas somos parte do mesmo oceano. E toda a construção materialista do pensamento do realismo materialista sempre foi feita no sentido da separatividade. Eu sou eu, o resto é o resto. E imagine o trabalho de reeducação imenso que vai ser necessário fazer para habituar as pessoas a essa concepção. Né? Nós ainda nos sentimos distanciados. Passa a criança com frio na rua, é filho do outro, é problema do outro. Se fosse filho seu, você corria para pegar um cobertor e trazer a criança para dentro de casa. Esse estado de indigência essa nossa apatia moral é fruto, né, principal egoísmo, né, é fruto principalmente dessa visão materialista e separativista, né, onde cada um cuida de si né, ponto final. Nós precisamos aprender a ver tudo como uma unidade indivisível em contínuo movimento, diz David Bohm.
E pegando a grande síntese, pegando a Deus, o universo, o sistema, nós vamos, que são 3 grandes obras, né, antológicas da obra baldiana, nós vamos ver esses conceitos explicados e explicitados com grande clareza, né? Vamos ver mais. Ken Wilber, né, o filósofo americano aí, de nova geração, é apontado como o Einstein da consciência. Interessante. Um dos mais avançados filósofos americanos da atualidade. O que diz o Dr. Wilber? Pegamos aqui, olha, 2 obras. Uma, a Teoria de Tudo, né, que é a obra que fala sobre essa teoria sobre tudo, né, que nós comentamos aqui. E Uma Breve História de Tudo, né, onde ele faz um apanhado histórico dessas questões que a gente está trabalhando. Então, qual é o depoimento dele? Teoria de Tudo, o tema mais quente do momento. Então não é expressão minha, não, de um grande expoente do pensamento universal, dizendo é essa questão que interessa. Nós precisamos entender o que é a teoria sobre tudo. Nós precisamos entender a relação entre matéria, vida e mente. Enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos ter uma visão orgânica do todo. É essa a questão, né? Começando com mais seriedade no início dos anos 80 e ganhando impulso no final dos 90. É ele que faz o pequeno histórico sobre essa teoria, sobre tudo, que eu passei para vocês há pouco. Um modelo que poderia unificar as leis conhecidas do universo numa teoria abrangente, que explicaria literalmente tudo o que existe. Uma visão integral, que abarca a ciência, a arte e a moral, que inclui disciplinas como a física, a espiritualidade, a biologia, a estética, a sociologia e a oração contemplativa. Gente, é um cientista falando. Que se apresenta na forma de uma política integral, uma medicina integral, uma economia integral, uma espiritualidade integral. Então, como ele fala, essa visão orgânica do todo vai mudar tudo, porque nós vamos finalmente compreender, né, a criação não mais como uma máquina mecânica, mas sim como um organismo. O melhor campo para conhecer, estudar o universo hoje não é mais a física, é a biologia, né? Então, olha essa visão, né, integral, orgânica, completamente diferente de tudo que a gente sempre viu da parte da ciência. E mais, o Baldi tem a trajetória típica, né, dos fenômenos na forma de uma espiral, mostrando que a evolução acontece em formato espiraloide. Você avança 3, desce 2 o tempo inteiro, né? Avança 3 estágios, recua 2, consolida os movimentos, explica isso, mostra a tabela, né, da série estequiogenética, na grande síntese, mostra em diversos momentos da obra essa colocação. Aí o Dr. Wilber vem e mostra a espiral extraordinária. Então, outra vez, confirmando o pensamento de Baldi. O desenvolvimento não é uma escala linear, mas um acontecimento fluido e harmonioso, com espirais, redemoinhos, correntes e ondas. Parece o Baldi falando, né? O texto poderia... É porque eu não quis, eu teria que dobrar o número de slides se quisesse botar as citações do Baldi junto das deles. Então eu vou citando assim. Depois, a dinâmica em espiral de Clary Graves, 8 níveis ou ondas de existência humana. O Baldi faz as oitavas de evolução, né, na grande síntese, mostrando que a espiral funciona em oitavas. Aí ele diz, a consciência também evolui em oitavas. E essa evolução em oitavas já foi comprovada cientificamente a exaustão. Olha só, é preciso lembrar que praticamente todas essas concepções de estágio, desde Abraham Maslow até Jane Lovinia, Robert Keegan e Clay Graves, são baseadas numa grande quantidade de dados e pesquisas. O mesmo vale para o modelo de Graves, que foi aplicado em mais de 50 mil pessoas ao redor do mundo, sendo que não foram encontradas exceções relevantes dentro de um esquema geral. Ou seja, a nossa consciência evolui em oitavas, né, em ritmos musicais
né? Exatamente conforme foi colocado por Ubaldi na grande síntese em 1932. E agora passou por um teste de 50 mil pessoas testando exatamente, comprovando rigorosamente tanto a espiral quanto o ritmo de oitavas, né? Então as confirmações se sucedem, né? A trajetória completa do desenvolvimento humano pode ser vista como o declínio contínuo do egocentrismo. Diz João Batista: é preciso que eu diminua para que ele cresça, não é verdade? Egocêntrico, sociocêntrico, mundicêntrico. Ele cria, né, estágios para esse negócio. E nós temos lá o Ubaldi falando de egoísmo e altruísmo como diferentes estágios da expansão do eu. Um eu ainda pouco evolvido tem um círculo de pensamento fechado em si mesmo. Conforme você vai expandindo a sua trajetória, o seu campo de atuação, você vai saindo do egoísmo e vai caindo no altruísmo. Exatamente o que o Dr. Wilber fala na sua obra. E mais, e aí ele diz ali, ó, eu, nós e todos nós. São as 3 etapas do desenvolvimento. Depois, o Ubaldi fala das unidades coletivas. Unidades menores constituem partes de unidades maiores, que por sua vez constituem partes de unidades ainda maiores. Unidades maiores são constituídas por unidades menores, que por sua vez são constituídas por unidades sempre menores. Aí vem o Dr. Wilber e fala das hierarquias alinhadas. O que são hierarquias alinhadas? Vamos ver. Essas hierarquias alinhadas são frequentemente chamadas de hierarquias de crescimento, tais como a hierarquia de átomos para formar moléculas, de moléculas para formar células, de células para formar organismos, de organismos para formar ecossistemas, de ecossistemas para formar a biosfera e de biosferas para formar o universo. Cada uma dessas unidades, não importa o quanto seja inferior, é absolutamente fundamental para a sequência como um todo. Destruindo-se todos os átomos, destroem-se também todas as moléculas, células, ecossistemas e assim por diante. Ao mesmo tempo, cada onda superior envolve e inclui as anteriores. Os ecossistemas contêm organismos que contêm células, enfim, exatamente o princípio das unidades coletivas, também colocado por Pedro Ubaldi nos anos 30, colocado aqui, atualizado, etc, etc. 70 anos depois. Pirataria. Pirataria, isso aqui é plágio, né? Isso aqui é plágio. Eu acho que alguém deve estar circulando o balde e essa turma está copiando, não é possível. Bom, o outro conceito aqui, um conceito muito legal, né, que ele trouxe, e essa é uma contribuição original, o nome, ele cria ali, olha, o conceito de holon. Holon é um todo que é a parte de outros todos. Essa é uma ideia muito legal. Um todo que é parte de outros todos. Porque ninguém, pelo fato de fazer parte de alguma coisa, deixa de ser um todo. E essa construção é que é fantástica, né? Você mantém a sua identidade, embora esteja na organicidade. Então essa é uma palavra também que vale a pena notar. E tem uma outra que eu achei fantástica, que eu queria dividir aqui com vocês. O Ubaldi fala da consciência de superfície, que é a razão, e da consciência volumétrica na ecese mística, né? Ele estuda isso em profundidade, que é a consciência intuitiva, né? Aquela que pode compreender essa ligação que existe entre todas as coisas. Aí o Wilber fala o seguinte, ele chama de planura. Olha que bacana, a consciência de superfície, né? Planura é a incapacidade de compreender a espiral inteira de desenvolvimento ou o espectro total da consciência, o oposto da visão integral. Então a planura está para a consciência de superfície, assim como a visão integral está para a consciência volumétrica, né? São dois estágios distintos da mesma ideia.
Tá? Gente, isso se sucede. Por você vai lendo os livros, você vai vendo o balde em cada página, distribuído e atualizado de diferentes formas. Vamos ver mais, vamos ver aqui um russo, dessa vez, vamos fazer uma ponte aqui geográfica. Vamos lá para o senhor Stanislaw Grof, grande pensador, grande estudioso dos limites da mente humana. Dr. Grof é um psiquiatra tcheco com mais de 40 anos de experiência em pesquisa com estados incomuns da consciência, induzidos por substâncias psicodélicas e por técnicas sem uso de drogas, tais como a respiração holotrópica. O Dr. Grof ele começou o trabalho dele estudando níveis de consciência alterados em função do uso de drogas. E ele percebeu o seguinte: ora, se o estado de consciência alterado existe, né? Se ele se manifesta pelo uso da droga, é sinal de que ele existe. Se ele existe, eu vou buscar um jeito de alcançá-lo que não seja através da droga. E aí ele descobriu uma técnica respiratória, que é a respiração holotrópica, que permite o desenvolvimento e o despertar de níveis superiores de consciência. Ora, lembramos que na obra de Ubaldi, o tempo inteiro, Ubaldi fala que o nível de consciência alcançado é determinante do nível de compreensão atingido, né? Então, você aprende e entende conforme o seu amadurecimento biológico. Tem diversas obras, PhD também, enfim, todo o currículo é necessário. Tem aqui, ó. Hã? Psicologia do Futuro, tem aí, quem quiser. Então, olha, o Jorge está comentando que tem uma obra aqui, olha, Psicologia do Futuro, que está aqui disponível, a gente pode depois mostrar né, para quem quiser conhecer melhor. Olha, já está aqui à mão. Obrigado. Aqui, ó, belo livro, grande livro. Tá? Aliás, todos esses que nós estamos citando são grandes missionários, grandes trabalhadores que estão oxigenando o pensamento humano. Tá? E está aqui, Dr. Grof, certamente é um deles. É meu, não? Não sei. Deixa aqui. E a caridade? Deixa aí, está ao alcance da mão. Bom, gente, vamos ver o que diz o Dr. Grof no nosso passeio aqui. Eu espero não estar cansando vocês, mas eu queria mostrar, né? Melhor do que falar, eu queria mostrar. A ciência acadêmica tradicional descreve os seres humanos como animais desenvolvidos ou máquinas biológicas de pensar. Experimentando e estudando no estágio regular de consciência, nós percebemos o mundo na perspectiva newtoniana, formado por objetos feitos de átomos, moléculas, células, tecidos e órgãos. Entretanto, as experiências transpessoais mostram claramente que cada um de nós tem também um campo de consciência que transcende o espaço, o tempo e as linhas lineares da causalidade. A nova e completa fórmula descreve assim os seres humanos como seres paradoxais, que têm dois aspectos complementares. Eles podem apresentar as propriedades dos objetos newtonianos e também infinitos campos de consciência. A adequação dessas descrições depende do estado de consciência em que as observações são feitas. E aí se fala das noúris, se fala das correntes de pensamento que o Ubaldi sintonizava, né, sua voz como uma grande corrente de pensamento crística. O esforço necessário de ascensão para você poder sintonizar níveis de consciência superiores, né? E aí a moral, né, o comportamento superior passa a ser uma conquista biológica, fruto de amadurecimento, né, biológico necessário para chegar a níveis de consciência superiores. A morte física elimina apenas um lado da definição, enquanto o outro assume plena expressão. Gente, estou lendo o trabalho de um cientista. Hã? Como? Sim, pura filosofia kardecista e todo o espiritualismo também, né? Na questão da sobrevivência da alma, né? E mais um, Dr. Erwin Laszlo, esse é um gigante, uma das maiores autoridades atuais em teoria de sistemas, é aquele que mais se aproximou de todos do pensamento baldiano. E teoria geral da evolução,
PhD em Sorbonne, Paris, presidente do Clube de Budapeste, presidente da Associação Internacional de Ciências e Sistemas, diretor do Departamento de Ciências da Universidade da Paz em Berlim, conselheiro da Unesco, enfim, uma autoridade digna de todo apreço e admiração. Autor de numerosos arquivos e mais de 62 livros, incluindo Conexão Cósmica, disponível aqui no Brasil, e um muito interessante chamado Evolução, a Grande Síntese. Evolução, a Grande Síntese. Será que ele tem perna de pau? Olha, não sei não, viu? Vamos ver quais são as contribuições que traz o Dr. Laszlo. Isso daqui eu peguei numa conferência dele intitulada Novas Concepções sobre a Matéria, a Vida e a Mente. Lembra que ele estava seguindo a teoria sobre tudo. Ele é o expoente internacional mais avançado nessa direção. Tá? De novembro de 96. Então o que ele diz? Existe um senso comum ocidental que diz que a matéria e espaço são as duas únicas coisas que realmente existem. Isso vem desde o materialismo grego, passando pela física newtoniana, e agora só com a física quântica é que começa um questionamento disso. E ele diz, não sou eu que estou dizendo, vem aí uma nova revolução conceitual, o vácuo quântico. Lembra do que eu falei do vácuo, que o vácuo não está mais vazio? Já encheram o vácuo também? Um mar de energia, chamado Dirac-Si, né, em homenagem ao pesquisador Dirac, que constitui a natureza última das coisas. Olha aí. O que entendemos como matéria e o que os cientistas entendem como massa são apenas consequências das interações desse campo de energia. Então, o vácuo é a substância última das coisas. Como é que é? Consciência é a substância geral, constitutiva de todas as coisas. Gente, estamos ali, na fronteira. Vamos ver mais. A vida parece ser uma manifestação de constante interação entre os pacotes de energia, classicamente conhecidos como matéria, e esse campo energético universal. Essas premissas mudam completamente a nossa noção de vida. Lembra lá que o Dr. Maslow falou que a gente não tinha um conceito de vida? Agora já tem. O mundo vivo não é o campo de guerra do darwinismo clássico, onde todos lutam contra todos, com cada espécie, organismo e gene competindo por vantagem com os demais. Os organismos não são elementos autônomos numa competição sem fim. A vida evolve, e o universo também, numa dança sagrada, neste campo energético universal. Ele envolve todos os seres vivos numa grande rede de íntimas relações, que abrange toda a biosfera e todos os seus elementos se interconectam com o cosmos. É por isso que a gente entende aquele ensino de Jesus, quando a gente organizasse uma festa, convidasse primeiro os coxos, os trópicos, os estropiados. O universo é uno, a criação é una. A fraqueza de um é a fraqueza de todos. Quando você se sente como parte do todo, a preocupação é com todos, a partir dos mais frágeis. Né? Então, ele mostrando exatamente essas conexões e essa nova forma de encarar a vida, que vai, daqui a muitos anos, nos bancos escolares, alguém vai dizer para os nossos netos: olha, a criação é una, né? A vida, todos somos flores nascendo de um mesmo terreno. Um tem uma cor, outro tem outro, um tem um perfume, outro, mas a base do terreno é a mesma. Nós somos expressões de uma mesma terra, de uma mesma substância. Unidade na diversidade. Se a terra do jardim estiver ruim, as flores todas morrem, porque estão juntos, dependem todas do mesmo solo, da mesma base. Né? Não é? Imagine que as flores estivessem competindo entre si. O jardim só fica bonito se houver a polinização entre elas, se houver a troca, porque se elas ficassem sozinhas, elas não teriam a mesma variedade de cores.
Então, estamos todos numa visão orgânica, gotas de um mesmo oceano. E mais, vamos lá, sobre a mente. O que ele diz sobre a mente? Num processo de coevolução entre a matéria com esse vácuo quântico, a vida emerge da matéria inorgânica. Olha esse conceito de emersão, né? A vida emerge, assim como a energia emerge da matéria, a vida emerge da energia e da matéria inorgânica. E a mente e a consciência emergem das altas esferas da vida. Isso é o balde perfeito, perfeito, perfeito. É a grande síntese todinha. A energia emerge da matéria, o psiquismo emerge da energia e toda a evolução funciona através do processo de imersão contínua, de dentro para fora, de dentro para fora. Daí, evolução. A evolução não é movimento para cima, é de dentro para fora, né? Esta concepção evolucionista não reduz a realidade ao binômio matéria sem vida, do materialismo, ou vida sem matéria, do idealismo. Ambas são reais, apesar do dualismo, mas nenhuma delas é realmente o elemento original. Matéria e mente evolveram de um único elemento cósmico comum, o campo de energia do vácuo quântico. A substância, né, a mãe de todas as coisas, coloca o balde, né, a ômega, que é igual a alfa, que é igual a beta, que é igual a gama, né, que está lá na grande síntese, maravilhosamente descrito em 353 páginas. Né? Aqui, gente, o balde. Está lendo o balde? Temos que averiguar esse negócio. A interação, vamos ver mais. A interação das nossas mentes com o vácuo quântico liga-nos com todas as mentes ao nosso redor, assim como a biosfera e com o planeta. Lembra das NURIs? Quem quiser, por favor, ali fora, NURIs, e vai ver exatamente isso. Isto abre a nossa mente para a sociedade, para a natureza e para o universo. Esta abertura sempre foi conhecida por místicos e sensitivos, profetas e metafísicos, em todas as eras, mas tem sido deixada de lado pelos que têm a ciência moderna como um único meio de compreender a realidade. Outra crítica. Agora, entretanto, o reconhecimento dessa abertura retorna ao campo das ciências naturais. O tráfego entre a consciência e o resto do mundo pode ser constante e fluir em ambas as direções. Estes assertivos nascem nos estudos empíricos feitos por psiquiatras como Stanislav Grof. Opa, apareceu de novo aí. Eles confirmam o insight de Václav Havel. Há algo como uma antena que capta sinais de um transmissor que contém experiências de toda a raça humana. Olha as antenas psíquicas, né, outra vez aparecendo aí, né, e que a gente estuda também maravilhosamente bem lá nas NURIs, né? O balde como uma grande antena psíquica aí do século XX, né, junto com o Chico Xavier. Vamos ver mais um pouquinho, só para fechar, né? Não quero cansar vocês, mas poderia colocar aqui centenas de citações, né? Dr. Fritjof Capra, talvez o mais conhecido de todos, austríaco de nascimento, doutor em física pela Universidade de Viena, autor de alguns best-sellers como Tal da Física, Pontos de Mutação, a Teia da Vida, Sabedoria em Comum, agora Conexões Ocultas, né? Um dos mais conhecidos expoentes da chamada Nova Ciência. Para fechar, vamos ver aqui o que diz o Dr. Capra. Ele está no Brasil esses dias. Ah, é? Está em Brasília. Ele não veio ao congresso? Não é. Que coisa, está perdendo. Está perdendo. Na obra Sabedoria em Comum, ele escreve A Pequena Síntese. É um título de um capítulo dele. Eu estou tentando entregar para ele a grande síntese, para ver se ele... Hã? Eu levo, está em Brasília. Então, por favor, comenta porque ele vai gostar. Considera a ciência e o misticismo, tanto, são complementares, como aprendemos a dizer em física. Nenhuma pode ser realmente compreendida sem a outra. Nenhuma pode ser reduzida a outra. Ambas são necessárias, suplementando-se mutuamente para uma compreensão mais abrangente do mundo. Não é mais nada, né? Muito bem. E aí temos
a obra de Pietro Baldi à nossa disposição desde 1927, né, com o primeiro artigo publicado lá na revista Constância, sobre evolução espiritual na Argentina, até as últimas páginas da obra Cristo, redigidas aqui em São Vicente, Brasil, em 1972. Uma obra que foi ofertada ao Brasil e que, na verdade, em cada congresso a oferta se renova a um público diferente. Dessa vez a oferta está sendo feita pessoalmente a Curitiba, a todo o Paraná, né? E que gente está anos-luz à frente de tudo que nós colocamos aqui para vocês, de toda essa vanguarda do pensamento internacional. Se fala, por exemplo, em monismo, unicidade do todo, nas primeiras páginas da grande ciência. Não precisa nem muito longe. Não precisa nem ler aquela parte mais científica lá até o capítulo 20 já falou em monismo, já explicou o monismo, já falou em unicidade do todo, de uma forma que nós nunca havíamos ouvido antes. Se fala em evolução, como é que é? Matéria emerge para energia, energia emerge para psiquismo. Temos 353 páginas da grande síntese explicando em minúcias como é que isso acontece, como é que surge o primeiro elétron lá do hidrogênio, como é que a matéria evolve, como é que surge a energia, como é que essa energia evolve, quais são as etapas de evolução da energia, como é que da energia nasce a vida, como é que a vida se transforma, como é que o psiquismo é o elemento condutor de toda essa evolução. Está tudo lá. A TOI, né, a teoria sobre tudo que eles estão buscando, felizmente já está pronta há quase 70 anos. Né? Evolução, a consciência como substância mãe de todas as coisas e a consciência como origem da matéria, temos alguns livros muito interessantes. Lá no Deus do Universo, de 1951, temos o Sistema, temos Que é de Salvação, temos diversas obras sobre exatamente este assunto. Intuição como novo modelo de pesquisa, temos 24 volumes para apreciação. Foram redigidos durante 40 anos, constituem quase 10 mil páginas e foram redigidos todos com o método intuitivo e com níveis superiores de consciência, antecipando em quase um século as principais conquistas da ciência na virada do século XXI. E no URIS, da mesma forma. Ou seja, a obra baldiana contempla de forma consistente os mesmos temas e por vezes antecipa mesmo as mais avançadas conclusões dos expoentes da chamada nova ciência. Não estou falando da ciência antiga, estou falando da nova ciência. Apenas o inusitado do fato já justifica uma atenção diferenciada para a sua obra e uma análise mais acurada do seu conteúdo. A pergunta que se faz: o que precisa mais para a gente começar a estudar? Nem que seja por atualização pessoal, né? Porque já... Aí, olha, a grande síntese, exatamente, né, explicando as etapas. A grande síntese é, assim, a grande TOI, né, a grande teoria sobre tudo, prontinha, ofertada a toda a humanidade. A evolução, né, o encontro, a visão unitária de conhecimento é importante. Quando se fala grande síntese, gente, não está se falando um grande resumo. Né? Porque às vezes a gente pensa em síntese, pensa em resumo. Não é uma coletânea de coisas que a gente se juntando para dar um novo sentido. É uma nova forma de compreender o todo. Né? Em que, através da evolução, né, da substância, no processo de retorno, né, da queda, ela passa ali da matéria, emerge a energia, que emerge a vida e emerge a consciência. O fio condutor é a evolução da substância, a evolução do psiquismo. E quando você olha, religião, ciência e filosofia são como os lados, as faces de uma pirâmide triangular que se aproximam à medida que você se aproxima do topo e do vértice. A distância que nós percebíamos entre ciência, filosofia e religião era por conta de cada um estar na base da pirâmide,
olhando para cima, não, a verdade é só ciência, a verdade é só filosofia, a verdade é só religião. E acabávamos brigando por isso. Conforme você vai se aproximando do topo, você vai percebendo que as distâncias encurtam e no final todos se encontram num único ponto. Então, tá aí, essa é a grande síntese, ou seja, uma nova concepção, uma nova forma de ver o todo, e não simplesmente uma reunião banal de elementos. O que a obra de Ubaldi não é? Não é uma nova religião, né? Ela é cristã por excelência, universalista por excelência, não é um novo partido, não tem o ubaldismo que possa se contrapor a qualquer outro ismo, desde que se tenha notícia. Não é um novo místico de plantão, não é um misticismo no sentido negativo do termo, mas é uma consciência mística e unitária que se desenvolve a partir da evolução natural, um estágio superior de consciência adquirida a preço de suor e lágrimas, né? E não é um empreendimento comercial. Todos estão aqui querendo contar para os outros as maravilhas que aprenderam. E é só isso que a gente precisa, que cada um saia, que a gente volte a ter a capacidade de se maravilhar com as coisas e de contar para quem a gente gosta aquilo que aprendeu. É assim que a gente vai divulgar o Ubaldi, né? Aí você junta um grupo, junta outro, vai para aqui, vai para ali, mas essa coisa eu não posso segurar mais, eu tenho que falar, eu tenho que dividir, eu tenho que multiplicar, eu tenho que contar para as pessoas isso que está acontecendo, é um mundo novo que está surgindo e nós fazemos parte dele. Eu quero contar isso para todo mundo. Eu não quero ser um espectador, eu quero ser um ator desse processo. Né? E aí, universalidade e imparcialidade, princípios evangélicos. A grande novidade não tem chefe, não tem movimento, é um grupo de amigos. O Ubaldi tem uma frase belíssima. O mundo não conhece, porque nunca viu, do que é capaz de um grupo de amigos unidos por verdadeiros laços de amizade. É isso, é esse o movimento ubaldiano, só isso, não tem mais do que isso. O Ubaldi ofertou ao Brasil a sua obra lá em 66 e está à espera dos receptores. O movimento é espontâneo, né, e individual. A oferta é feita e renovada anualmente. A adesão é pessoal e intransferível. Uma novidade, só para fechar, a gente já está terminando, mas exatamente nessa linha de que não dá para segurar, né, não dá para calar, nós tivemos a ousadia de mandar de presente para o Erwin Laszlo a grande síntese em inglês. Ó, meu amigo, lê esse negócio. E não é que ele se dispôs a ler. Então, vocês não reparem em inglês, nós mandamos no dia 25 de fevereiro a obra para ele. Em junho, ele respondeu dizendo que já tinha folheado a obra, estava muito interessado. E nós estamos aguardando os comentários dele. Ele falou que ia tirar férias em julho e ia ler a grande síntese toda. E que depois nos enviaria seus comentários. Então nós estamos aguardando, assim que chegar a gente vai divulgar, tá? Mas o fato é que não dá para segurar. A gente tem que contar para todo mundo mesmo, até para eles. Mas olha, a melhor notícia e a melhor conclusão que a gente pode dar, e é essa mensagem que a gente gostaria de deixar para todos os novos amigos de Curitiba, que nós esperamos também reencontrar nos próximos eventos, com essa mesma energia, com essa mesma alegria, é que toda a obra ubaldiana só fez confirmar os princípios evangélicos e os ensinamentos de Jesus. É uma obra cristocêntrica por excelência, só que o Evangelho não é mais agora apenas um ensinamento, né, fruto de uma concepção pessoal. Nós descobrimos que o Evangelho é uma lei biológica, uma lei da criação, um princípio tão preciso e exato quanto a lei da gravidade. E esse Evangelho renovado, esse Evangelho redivivo, né, construído a partir da fé racional, né, e de uma construção sólida que se apresenta para essa nova civilização do terceiro milênio como um código de ética biológico e universal, que não depende mais de opinião, mas se constata através dos fenômenos do dia a dia, da experiência de vida.
Gente, muita paz para vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. Eu espero que todos aqui presentes possam levar para todos os que conhecerem essa mesma alegria que a gente teve de aprender tudo isso. Tem lá o e-mail, depois a gente passa, tá bom? Obrigado.